E aí, pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Waycast. Geralmente não sou eu que estou sentado aqui, né? É a Kátia, mas hoje a gente resolveu trocar um pouquinho as cadeiras, a gente vai fazer um pouquinho da dança de cadeiras, né, Kátia? Porque a nossa proposta é justamente dar espaço para a Kátia trazer algumas coisas aqui para a mesa, né? Ela que está acostumada a entrevistar, a buscar informações, vivências, né? Levar conteúdo de altíssima qualidade sobre autoconhecimento para vocês. Hoje é a vez dela de levar esse tipo de coisa. E aí, Kátia, tudo jóia? Tudo jóia, Gabriel. Muito obrigada por estar aqui fazendo essa dinâmica comigo. E eu vou repetir as palavras de alguns entrevistados nossos aqui, né? Que realmente mudar de lugar dá um frio na barriga muito maior. Nossa Senhora, imagino. Acho que é muito mais fácil estar aí, viu? Por mais que enquanto eu gravo os episódios com os convidados, eu ainda fico muito tensa, mas estar aqui é muito pior. E vamos ver. Mas eu acho que você vai se sair bem, tá? A gente vai fazendo aqui algumas perguntinhas, que a gente já fez uma pesquisa, tá? Então eu vim preparado. Ixi. Bom, vamos ver. Kátia, pra gente começar, qual que é a história que você conta da sua história? Muito bom, Gabriel. A primeira vez que eu vou contar a minha história. Então, primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando, né, a Oi Connect, assistindo os nossos episódios. Eu sou a Kátia Freire, tenho 42 anos, sou empresária, consultora de perfil comportamental. E a minha história é a seguinte, né? Eu vim de uma família maravilhosa, muito bem estruturada, pais incríveis. Tenho um irmão e uma irmã mais nova. Eu sou a filha do meio. Também irmãos maravilhosos. Enfim, eu realmente tive um lar muito acolhedor e com referências muito fortes, assim. Meu pai é um grande orgulho, eu tenho muita admiração por ele. E foi dele que eu tirei, assim, muitas qualidades boas que eu tenho, né? A minha mãe, ela já é falecida, mas, assim, é só memórias boas mesmo de referências, de grandes exemplos mesmo, sabe? Então, eu só tenho a agradecer, né, a Deus pela família que ele me colocou aqui para poder desenvolver. Então, e sou casada, né, com o Gleison, que é o meu sócio de vida e de negócios, meu grande mentor também, é com ele que eu aprendo muito diariamente, às vezes com muitas porradas. Aprender não é fácil. Não é. E como a gente aqui fala muito e atua muito com perfil comportamental, né, Gabriel? E o Gleison é meu perfil oposto. Vocês fazem meio que um contraponto ali um com o outro. Eu, planejadora analista, e ele, executor comunicador, né? Para quem já entende um pouquinho de perfil, pode imaginar um pouquinho, assim... como que é essa rotina. De como que é essa rotina, né? Mas, a partir do momento também que a gente tem a consciência, né, das tendências comportamentais e dessas diferenças, a gente usa isso a nosso favor para ter uma relação muito mais saudável e agregadora. Então, assim, eu posso dizer que depois que eu entrei para o perfil comportamental, meu casamento foi para outro nível. Já era incrível, mas é lógico que, assim, planejador analista ficar sofrendo pressão de executor... Não é gostoso, né? Depois que você entende mais isso, você passa a olhar com outros olhos e entender que aquilo é importante. E, por outro lado, também, o executor começa a exercer uma certa pressão com um outro olhar também, né? Com mais cuidado. Ele começa a entender, né, o contraponto dele, o porquê que, né, na sua forma de ver o mundo, certas coisas que para ele seria, né, estralar um dedo para começar a fazer, e para você não é bem assim, né? A gente precisa de ir com um degrau de cada vez, né, respirando. Isso. Né? Falou tudo, Gabriel, é exatamente isso. E isso é fantástico, porque aí a gente passou a se complementar muito mais, com certeza.
foi muito muito rica essa experiência. E com relação a essa entrada, né, no perfil comportamental, estudar perfil comportamental, né? Hoje eu sei que você atua na área, você dá suas devolutivas, né, utilizando a metodologia do DISC. Eu quero entender um pouco o que te levou a buscar esse tipo de conhecimento, né? É algo que aconteceu no seu passado? É algo que aconteceu recente? Porque às vezes algo que aconteceu no passado influencia a nossa história, e aí quando a gente já tá velho, a gente já começa a pensar. Conta um pouquinho como é que foi isso aí pra você. Na verdade, veio assim lá da infância, fase adulta, até hoje. Então é presente, é passado, presente, futuro, tudo junto e misturado que me levou até, que construiu, né, essa estrada para eu poder chegar até essa questão do perfil comportamental e levantar essa bandeira mesmo por onde eu for. Uhum. Mas aí a gente tem uma longa história, né? Longuíssima. Longa história aqui para poder contextualizar isso, né? Vamos construir esse caminho aqui juntos. E a gente mencionou que esse episódio é sobre o... Deixa comigo. Você só tem que falar. Ah, gracinha, hein? Não Não, sei mas se- é porque eu não sei se eu já falo agora. Não. É você que vai perguntar? Só continua. Não sei se você já percebeu, né? Eu já estou associando. Você está trabalhando com perfil comportamental. E aí aqui agora eu já fiz uma pergunta tendenciosa já. O que te fez entrar no estudo do perfil comportamental? Muito bom, Gabriel. Muito Não é? Então aí agora você Você falou acha que sobre... eu refaço a resposta? Isso. Ou seja, você já começou a introduzir. Tem muito tempo, né? Passado, presente, futuro, tal. Aí eu ia aqui agora, eu só ia chegar pra você e falar assim, então vamos do começo, né? Já que... Tá bom, lição aprendida. Então a gente não precisa voltar, a gente vai só dar continuidade. Você aqui, está né? na outra cadeira. A sua função Foi aqui mal, é Gabriel. me dar as informações que eu quiser. Então, nossa! Tá bom, Gabriel, vamos lá então. Como é que foi que eu fiz a pergunta, gente? Como que surgiu aí o perfil comportamental? E eu Como é que falei foi tudo esse isso, processo? né? Aí eu respondi isso de passado, presente, futuro e tal. E agora você vai fazer uma outra? Ou eu continuo falando? Volta respondendo essa pergunta que eu fiz, que aí eu já pego no contexto. Então, Gabriel, assim, o perfil comportamental mesmo como base de estudo e investimento na área para me posicionar como profissional é recente, né? Eu fui ter, assim, o despertar para essa ferramenta há mais ou menos uns 2 anos e meio, alguma Bem coisa assim. recente. É muito recente. Mas, como eu sempre acreditei que nada acontece por acaso, quando olha para trás, que vê ali, né, o costurar da nossa vida, na verdade isso já fazia parte da minha missão de vida, de propósito mesmo, onde Deus mesmo me colocou em várias situações para ir me provando e para poder ir adquirindo experiência através de vivências, onde eu pudesse chegar aqui hoje com esse olhar e receber essa ferramenta da forma que eu recebi. Então, se eu for responder a sua pergunta, na verdade, o perfil comportamental, mesmo sem saber o que era o perfil comportamental, já entrou na minha vida desde a infância. E aí, esse processo de você se entender nessa missão veio agora e se agarrou ele, assim, é o que você vai fazer. Exatamente. Né? É o que te traz realização, que te traz motivação, é o que faz você levantar da cama todo dia de manhã. Não, isso é legal. Isso é legal. É o que me dá certeza, sabe? Assim, eu posso dizer que até ter esse entendimento, meio que eu deixava a vida me levar. Sim. Eu não sabia, eu não tinha despertado ainda para a questão de propósito, né? Eu simplesmente fazia o que tinha que fazer, mas sem aquele fogo por dentro, aquele fervor, sabe? né? Aquela vontade de fazer mais. Aquele desejo. E agora eu sei o que é. Ter desejo por algo, por fazer algo. E enxergar propósito e valor naquilo. Então, foi isso que me despertou. Mas é claro, assim, que a gente se desperta através de uma ferramenta. Para cada um é uma ferramenta diferente, né? Que pode ser. Mas depois a gente vai mergulhando e trazendo várias outras, né? Isso aí é infinito. Perfeito. Eu acredito que a busca do autoconhecimento, ela vai ser individual para cada um, né? Afinal de contas, somos seres
únicos, né, em Exatamente. nossa essência. Então, né, se a gente somar a história de cada um, cara, não tem como, né? É igual o digital do dedo, cada um É, tem a sua. Mas, ô, Kátia, me fala um pouco mais. Eu percebi que você tocou, acredito eu, no passado aí, né? Você falou que houve um entendimento lá do passado. Vamos começar do começo, então, para que a sim. gente deixe fácil, né, para todo mundo que está acompanhando a gente, talvez de uma ordem cronológica. E como é que foi isso para você, né? De onde que veio essa motivação? Como que ela surgiu, né? Aconteceu alguma coisa com você? Conta pra gente. Perfeito, Gabriel. Então, vou compartilhar aqui, né, a minha experiência. E, como eu disse, já eu venho sendo impactada por questões, por desafios mesmo desde a infância, Uhum. relacionado a pessoas. E geralmente dizem que o seu propósito está ligado à sua maior dor, né? E ao longo da minha vida, a minha maior dor era lidar com as pessoas. Então, a Kátia de hoje, ela foi construída A sua maior dor era lidar com pessoas e hoje você está trabalhando diretamente com pessoas. diretamente com pessoas. Então, vamos, né? Desde lá da infância, eu posso dizer, assim, que a primeira parte ali da minha infância foi perfeita. Eu tinha era super tranquilo, tinha vários amiguinhos, né? E uma relação muito boa com os meus irmãos também. Uma infância saudável de brincar em casa. Uhum. E eu não tinha, assim, aquela visão de que éramos diferentes um dos outros. Para mim, eram todos iguais ali, sabe? Isso até que anos, assim, mais ou menos? Então, até acho que mais ou menos uns 8 anos. Eu não sou muito boa de conta, não, tá? Mas aí você Mas, vai me mas, por, ajudando mas por aqui. aí, então. Até uns 8 anos, mais ou menos. Era um conto de fadas, vamos Aham. dizer assim, né? Que eu não enxergava diferenças. Para mim, todo mundo era igual. Ali no grupinho de crianças, todo mundo era igual. Não tinha diferenças físicas, financeiras, nada. Éramos apenas crianças, dentro de casa também. Enfim. Estudei numa escola também católica, que foi excelente essa fase, lá na Escola São Judas Tadeu. Tenho excelentes recordações de lá. E lá também a relação com as crianças era sempre maravilhosa, assim, sabe? De amizade mesmo. Não tinha diferenças entre nós lá dentro daquela escola. Existia um acolhimento verdadeiro. Então, eu estava acostumada com essa realidade. Tava tudo ok, tava tudo bem, era tudo muito lindo, maravilhoso, né? Podia existir problemas, mas a gente, como crianças, a gente estava ali num E mundo. você tá numa bolha, né? Você tá formando caráter, tá aprendendo o que que é o mundo ainda. E era super saudável, Uhum. sabe? Então, eu posso dizer que essa primeira parte, eu não tenho nenhuma má recordação dessa parte, né? E aí, agora que você vai me ajudar a fazer conta, que É. foi, as coisas começaram a mudar bem na época lá daquele problema com o plano Collor, que, Nossa. né, que as nossas famílias sofreram ali, os nossos pais sofreram ali com o dinheiro da poupança e aquela Uhum. Uhum. incerteza, né? Aí meus pais, o que eles fizeram? Né, uma atitude prudente na época, por causa da incerteza, meus pais conservadores, 3 filhos na escola particular, tirou a gente da escola particular e colocou numa escola Não pública. tinha como manter, né? Não tinha como manter naquele momento, era muito incerto, né? Uhum. Só que a gente não tinha entendimento de nada. Acredito também que eles fizeram da forma como eles acharam melhor mesmo, mas não teve uma conversa, uma preparação. E hoje a Uhum. gente entende que para alguns perfis, né, Isso. esse processo de mudança, ele é Ele é muito mais impactante, é doloroso, sim. doloroso. E isso teve impacto lá nessa época para mim, sabe? Lógico que eu não tinha consciência disso, mas teve muito impacto. Você, como uma criança vivendo como vivia, simplesmente não queria essa mudança, né? Era outra realidade, né, Gabriel? Não tô aqui para poder desmerecer ensino público nem Uhum. nada, mas era outra realidade. Uhum. Então, foi um choque muito grande. E ali que as coisas começaram a mudar para mim. Porque como eu te falei, enquanto eu estava ali naquele grupo, na outra escola, era tudo normal.
e se estendia aos outros locais, aos outros ambientes também, né? Familiar, outros amigos do bairro, enfim. Você cresceu nesse contexto, Cresci né? nesse contexto. Mesma casa, mesma escola, vendo as mesmas pessoas todos os dias e, de repente, e agora? Tudo mudou. Mas aí veio uma coisa que é meio que tirou um filtro dos meus olhos e que, infelizmente, não foi muito agradável, né? Que quando eu fui para essa escola pública, lá já não era todo mundo igual. Mas eu não estou falando financeiramente. De comportamento. De comportamento. Então, ali, eu tive que lidar com situações muito desafiadoras, comportamentais, de agressividade, né? Verbal, não era eu não sofri agressão física, mas verbal. E começaram a aparecer algumas diferenças que até então eu não sabia que existiam. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma adulta muito magra. Eu era muito magra mesmo, e na minha família eu era a única magra. A minha irmã sempre teve ali um corpo muito bonito, a minha mãe também, as minhas primas, as minhas amigas, inclusive lá na outra escola também. Então, eu sempre convivi com pessoas que tinham um corpo, um biotipo muito diferente do meu. Mas até então, aquilo para mim, sabe, era indiferente. Era a rotina que você tinha, né? Você já tinha aceitado como criança, né? Não é nem a questão de ter aceitado, é porque realmente eu não enxergava nenhum problema nisso. Eu ser diferente fisicamente das outras pessoas. Inclusive, sempre fui uma criança muito saudável, inteligente, muito inteligente. Então, eu era precoce em muitas coisas. Mas esse impacto, ele começou a colocar alguns traumas aí na minha vida. Foi a partir disso. Porque lá eu fui exposta a esse tipo de situação onde ficou escancarado. Opa, você é diferente. Você não é como a sua coleguinha ali. E de uma forma pejorativa. Pejorativa, então. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Bullying. Que eu fui ter... Eu não sabia que era bullying naquela época, né? Mas eu comecei a sofrer bullying. E foi só se intensificando. Isso começou a me prejudicar no sentido de me ver mais inferiorizada. Inadequada mesmo, né? Poxa, eu não sou merecedora nem de estar aqui nesse grupo, porque as pessoas estão me falando que eu não sou igual às outras e estão debochando de mim. Então, opa, o que eu tenho de errado? E aí eu encarei dessa forma. Você levou para dentro de si, imagino que, né, você ainda estava nessa fase dos 8 ou foi um pouco mais velha? E aí andou mais um pouquinho. Isso aí foi na fase, igual eu te falei, faz as contas, uns 9, 10 anos, né? Quando aconteceu esse problema aí com eu imagino que sim, do ponto de vista, né, de formação... Na quinta série, mais ou menos, que eu fui pra... Você já estava começando a entrar no limite ali, né, do término da fase da criança e o começo da fase da adolescência, né? Então, entre os 10, 12 anos mesmo. E é uma fase um tanto quanto, acredito eu, perigosa, né? Porque esse tipo de coisa acontecer quando você está entrando na formação ali do jovem, propriamente dito, né? 13 anos até os seus 18, é quando ele já absorveu muita coisa do mundo e aí agora ele precisa de começar a trabalhar essas coisas que ele absorveu para que após os 18, né? Ou principalmente após os 21, agora eu sou um adulto, né? E como adulto, eu já formei meu caráter, eu já tenho os meus vieses, as minhas verdades. Então, eu imagino que, de fato, né, entre esses 10 e 12 anos, esse sofrimento de bullying deve ter colocado entraves, né, na sua vida. Como que foi? Foi bem desafiador, Gabriel, assim. Talvez eu nem vou romantizar aqui de falar que foi desafiador. Foi difícil mesmo. Porque, como você falou, né, a minha base ali, ela foi muito bem estruturada, então, ali a construção do meu caráter, né, já tinha sido moldado. Porque
até os 8 anos a gente já foi moldado. Já assim, veio assim, de casa, né? Já veio de casa. Então, eu tive ali uma boa estrutura. Uhum. E agora, a partir desse momento que começaram a mudar as coisas, isso daí foi afetando mais o quê? A autoestima, né? O complexo de inferioridade, inadequação, se sentir rejeitada mesmo, né? Porque o bullying é uma rejeição, você está sendo excluído ali de um grupo. Existe um grupo ali que, no entendimento daquelas pessoas, é o ideal, né? E eu não fazia parte disso. Só que tudo bem não fazer parte disso. Mas, além de mostrar que eu não fazia parte disso, ainda me maltratavam. É isso que é o pior, né? Então, ok, eu não sou daquele biotipo ali, ok, você não gostar, mas não precisa ferir o outro por causa disso. Uhum. E é isso que, naquela época, claro, não tinha maturidade nenhuma, né? E aí isso foi impactando, porque era uma coisa diária, então os momentos de ir para a escola começaram a ficar realmente desagradáveis, difíceis, aí você começa a ir mal, né? Uma criança que era chamada nas reuniões, os meus pais eram chamados nas reuniões só para receber elogios. Uhum. Eu era uma das melhores alunas na outra escola, isso aí começou a piorar. E aí, né, a famosa aula de educação física, que é o terror para todo mundo que sofre bullying, né? Também começou a me prejudicar. Eu não conseguia fazer as aulas de educação física, né? Porque realmente era uma tortura mesmo, ter que usar aquele uniformezinho. Você se sentia envergonhada pelo próprio corpo, né? Totalmente. Para poder, eu lembro de cenas assim, era um uniforme que não colaborava, né? Um shortinho com a camiseta. Mas eu tinha que sair do vestiário e atravessar um campo de futebol lotado, né? De adolescentes, de pessoas da mesma idade que eu naquela época, com as pessoas rindo de mim, apontando e falando coisas absurdas. Então, era todo tipo de apelido, né? Até chegar lá onde a minha turma estava tendo a aula e ainda ser zoada pelos próprios colegas de sala de aula. Então, isso daí foram, assim, vários anos dessa forma, sabe? E como que isso se estendeu? Já vamos levar, por exemplo, para a fase da adolescência. Eu imagino que na adolescência também, né? Todos nós já passamos. Se você que está assistindo não chegou na adolescência ainda, se prepara, porque é um crescimento rápido. Eu falo do corpo, né? Hormonal, muita coisa está acontecendo ali ao mesmo tempo. Por isso que ganha espinha, né? Estria, aquela coisa toda. Os homens começam a ter pelos. Tem muita gente que tem muito pelo, tem gente que tem pouco pelo. Como é que foi essa fase para você carregando, né, esse contexto do bullying? É interessante isso, que por mais que tenha me prejudicado em várias outras áreas, no sentido que eu falei, de autoestima, né, complexo de inferioridade, me atrapalhar a não apresentar trabalho, isso aí acaba que tira de você a oportunidade de evoluir em outras coisas, né? Atividade física, hoje o meu maior desafio é praticar atividade física. Então Impacto disso. você traz até hoje. Até hoje. Essa está sendo, assim, a última coisa que eu estou precisando trabalhar firme para poder ressignificar é a questão da atividade física. Mas, por outro lado, isso me permitiu também focar em outras coisas que aquelas pessoas naquela época não estavam focando. Enquanto as minhas colegas, né, estavam ali preocupadas com namoros, se preocupadas mesmo com a aparência física, né? Eu estava preocupada em estudar. Então, eu coloquei energia em outras coisas. Isso, para mim, foi maravilhoso. Então, nesse momento onde eu já tinha essas coisas desagradáveis, eu passei a ficar mais introspectiva. Mas essa introspecção, ela não foi a ponto de me prejudicar, sabe? Tá. A minha parte relacional ali naquele meu círculo seguro, né, de pessoas, sempre foi muito bom. Eu não me escondia, não era aquela pessoa que ficava só enfiada dentro do quarto, depressiva. Não.
Eu não cheguei a ter esse tipo de comportamento. Mas eu passei a ser mais introspectiva de gostar de estar comigo mesma. Então, nessa época, eu praticamente virei escritora, né? E descobri vários talentos. Colocava tudo pra fora mesmo. Nossa, foi uma fase maravilhosa, assim, que eu apaixonei pela poesia. Então, eu escrevia muito, tinha diário. Gostava muito de estar ali mesmo comigo e criando, sabe? Foi bom por este lado. Eu gostava de estudar. Então, a única coisa que não dava para mim nessa época realmente era apresentar trabalho. Então, eu ia mal na escola nesse sentido. Ia mal na escola de não ser participativa. Ia mal de querer ficar mais isolada, querer fazer as coisas sozinha. Trabalho sozinha, né? Eu não gostava de estar interagindo com as pessoas, porque eu estava ferida. Mas, por outro lado, também teve essas questões. E eu não me preocupava. Como acontecia tudo isso de ser diferente, de que naquela época aqueles meninos tinham olhos só para outro tipo de meninas, isso daí para mim não incomodou tanto quanto, né, o bullying, mas isso não me incomodou tanto que eu passei a focar em outras coisas, porque para mim eu não tinha que preocupar com aquilo. O bullying, eu não vou dizer que talvez ele deixou de existir, né? Quem vai poder falar é você. Mas do que eu estou entendendo da sua história é que quando você chegou nessa fase da vida, a gente já não tinha o bullying ativo mais, né? Ele na verdade, ele ocorreu, né, há um tempo atrás, na sua história. Ele gerou em você, né, algumas entravas e você, de certa forma, assumiu elas. Infelizmente, não. Não? Ele existia, só que com o tempo, acho que eu fui me blindando. Então, sim, o bullying existia na escola, era diário, tá? Mas eu comecei a colocar energia em outras coisas. Comecei a não... assim, lógico, incomodava, tinha dia realmente que eu não queria ficar ali na escola, então né? Você meio que aprendeu a conviver, então. Isso Aprendi acontece... a conviver. Eu não deixei de fazer as coisas por causa disso. Eu fazia mesmo sendo desconfortável. Né? Eu só deixava, lógico, só deixava de fazer aula de educação física. Isso aí é recuperação todos os anos. Mas enfim, né? Eu preferia ficar na recuperação porque aí tinha que fazer as aulas com um grupinho menor, então era mais fácil. Você ficava mais confortável. Ficava mais confortável. Mas na adolescência mesmo, como você perguntou, como, né, que foi isso? Porque a adolescência é ali, tá todo mundo super empolgado, querendo namorar, né, e só pensa nisso e esquece as outras coisas da vida, né? E pra mim isso foi bom porque o meu foco tava em outras coisas, que eu não tava me preocupando com isso. Na minha cabeça eu já tinha colocado, ninguém vai querer namorar comigo mesmo. Eu sou inadequada. Então eu não me preocupei com isso, sabe? No entanto, que eu fui me despertar mesmo para isso, assim, de forma muito por acaso, aos 17 anos. Isso, lá na minha época, foi tardio, não sei como tá hoje. Hoje o contexto do Brasil ele é um pouco mais complexo, né? Começa um pouco mais cedo. Você que é mais jovem aí pode falar. Mas 17 anos, então, no caso, você já estava se preparando, né, para sair de fato da escola, já pensando talvez na faculdade, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas eu falo assim que aos 17 anos que foi meu primeiro beijo. Então, foi a primeira vez que peraí, existe namoro. Mas, assim, antes de chegar aos 17, né, ainda aí nessa fase da adolescência, pré-adolescência, teve um marco. Porque o primeiro marco foi essa mudança de escola onde eu fui exposta ao bullying. E tive que conviver com isso por vários anos. E o segundo marco foi mais ou menos ali com uns 12, 13 anos, sabe? Eu frequentava um clube com a minha família e aquilo ali era desde novinha, tipo, desde de 7 anos de idade a gente frequentava o mesmo clube. Então, era uma casa, a segunda casa, né? E era um lugar que era meu lugar de segurança, que eu brincava à vontade, não estava nem aí, sabe? Para que os outros fossem pensar de mim.
Era diferente, um ambiente diferente da escola. Uhum. Então, até então era agradável para mim. Eu estava acostumada com aquele ambiente. Até que um certo dia, eu adorava ficar descendo no toboágua, escorregando no toboágua, né? Era o dia inteiro a gente subindo e descendo. Mas, enfim. Uhum. Aí, eu, na fila do toboágua lá, né? Na hora de descer, tinham 4 meninos da mesma idade atrás. E aí, um deles falou, nossa, essa menina é estragada demais. Ela é só pele e osso. E eles começaram a rir. E nesse momento, eu virei para trás. E um dos meninos que estavam lá era um amor platônico que eu tinha, sabe? E na hora eu olhei para ele rindo. Não foi ele que falou, mas ele rindo e os outros 3, assim, gargalhada. E nesse momento, eu desci. Essa cena ela é muito marcante para mim. Eu desci do toboágua com essas risadas, essas gargalhadas na minha cabeça. Então, tudo que eu queria fazer era o seguinte. Quando eu cheguei na piscina, eu tive dificuldade para sair da piscina, porque a partir daquele momento eu era estragada. E olha, eu nem era pele e osso, como foi dito. Mas, né, enfim. E a partir desse momento eu não quis mais frequentar esse clube. E isso foi muito pesado para mim, porque eu recorri, né, à minha mãe, falar, olha, para mim aquilo foi muito grave, aquilo foi muito marcante, foi muito pesado. A minha mãe, naquela época, ela fez o que ela poderia fazer, ela não viu com a mesma intensidade que eu, né? Ela falou, não, isso é bobagem, isso é coisa de criança, esquece isso. Então, eu não tive ali um amparo, vamos dizer assim, né? Eu não vi aquilo ali tendo uma consequência. Para mim, o que eles fizeram, para mim, não foi certo. E me prejudicou muito. Só que ninguém fez nada. Todo mundo achou que era uma bobagem. E isso ficou registrado. Né? Mesmo não tendo consciência disso na época, mas isso ficou registrado. Eu não fui defendida naquele momento. E isso me acompanhou posso dizer que me acompanhou por quase 30 anos. Essas Bastante gargalhadas. Essa para mim foi assim, a pior experiência que me acompanhou assim mesmo por quase 30 anos, essa experiência. Recentemente que eu consegui ressignificar, tá? E teve vários impactos aí ao longo da minha vida adulta. Eu gostaria, inclusive, de fazer um parêntese, por conta de você ter mencionado de ter levado à sua mãe o ocorrido, né? E eu acredito que, assim, do ponto de vista de cuidar de um filho, eu posso usar como um exemplo aqui, né? Um caso do filho, tá andando de bicicleta, né? Caiu, ralou o joelho. Como é que ele vai chegar em casa? Ele vai chegar chorando, berrando, o mundo tá acabando. Às vezes ele nem tá sentindo dor, né? Ele tá sentindo mais o susto da queda, né? O que aconteceu. Só que pro pai e pra mãe, que já vivenciaram isso, não só a primeira vez, como já deve ter vivenciado inúmeras vezes ao longo da vida, aquilo é comum. Para aquele filho, naquele momento, é a primeira vez. Né? Não estou falando que você tem que colocar 100% do sentimento do menino em consideração naquele momento. Você também precisa de ensiná-lo, né, de como a vida é. Mas eu acredito que a gente precisa, né, ter esse olhar, né, para a criança, para o adolescente e entender que tem certas coisas ali que estão acontecendo pela primeira vez. E como pela primeira vez, não tem preparo. Sim. Não tem preparo, né? Mas eu só queria fazer esse parâmetro assim, porque eu acho que seria muito importante, né? Com certeza, seria determinante. Uhum. Tá? Hoje, as coisas são diferentes, né? Naquela época, os pais também não sabiam lidar com isso. Lógico, quem aqui nunca sofreu um bullying, né? Inclusive os nossos pais também, na época deles, mas assim... Assim que os pais também lidaram com eles naquela época e assim sucessivamente.
Hoje, a gente já tem mais conhecimento, mais informação, tem várias campanhas para incentivar a conscientização e o combate ao bullying, né? Naquela época, não. Então, era muito comum dizer isso, né? Era o normal, Era o né? normal, era coisa de criança, não tem que relevar, né? Tem que relevar, assim, esquece, passa por cima, mas calma. Não é todo mundo que consegue passar por cima. E hoje eu entendo até que tem muito a ver com o perfil comportamental. Que alguns perfis, eles conseguem lidar com essa situação muito de boa. Inclusive o Gleison, ele sofreu muito bullying. Só que, lógico, doeu. Mas ele construiu a vida dele de uma forma muito diferente. Porque ele era mais da atitude, sabe? Então, é extrovertido, no sentido, né, de... Olha, ele não internaliza aquilo e sofre com aquilo sozinho. Não, ele resolve as coisas na hora, ele bota pra fora na hora. Isso também é uma coisa legal, sabe? Porque a pessoa já se resolve ali na hora. Sim, sim. Não deixa de incomodar. Tá? Acho que isso aí pra ninguém. Não deixa de incomodar. Só que o peso é diferente. A busca da resolução e ter algo resolvido cessa, né? Sim. Naquele momento, lá no passado, o que ocorreu, né? Até se não cessar, mas assim, não se estende para uma vida adulta da mesma forma, sabe? Prejudicando outras áreas. E falando de vida adulta, então, você me falou aqui agora que foram 30 anos arredondando aí. Nossa, E o que aconteceu, então? Quase 30 anos, porque se a gente for pensar aí que aos 11, 12 anos que aconteceu isso, hoje eu tô com 42, e tem só 2 anos e meio que começou o meu processo. Anos. Mas 2 anos e meio que eu comecei o meu processo, mas que eu ressignifiquei essa cena do clube, né? E que parei de ouvir as gargalhadas aqui na minha cabeça, isso tem 1 ano e pouco. Mas antes disso, antes de chegar aqui aos 42 anos, saindo ali, né, do ensino médio, eu achei que estava tudo resolvido, né? Porque agora eu ia partir para uma outra etapa com pessoas mais adultas. Uma nova fase, pessoas que não te conhecem. Já estava começando a trabalhar, sabe? Faculdade. Então, eu estava na PUC Minas, lá de Contagem. Ciências contábeis. E feliz da vida, porque estava super ativa, trabalhando. E... Você sentia que sua vida tinha tomado um rumo novo. Tinha tomado um rumo, eu já não tinha tanta exposição a esse tipo de situação, sabe? Para mim, realmente, eu estava num ambiente com pessoas mais maduras. Lógico, uma piadinha ou outra sempre existiu. Mas a minha cabeça também já não estava mais preocupada com isso, sabe? Só que num dia, na faculdade, eu já estava no 4º período da faculdade. Então, perto aí dos seus 20 a 22 anos, alguma coisa assim. Você me ajuda aí nas contas, Gabriel. Mas aí, mais ou menos nessa fase aí do 4º período de faculdade, eu estava chegando atrasada já, né, do trabalho e tal. Tinha um corredor longo que eu tinha que atravessar, lotado, porque as pessoas gostavam mais de ficar fora da sala do que dentro, né? E eu tive que atravessar esse corredor longo, né, cheio ali de gente. E a sala ao lado da minha era a turma de direito. Aí tinha um grupo ali de rapazes, de homens, né? Dos alunos do direito ali, conversando e rindo. Naquele momento, quando eu avistei esse grupo, já me deu uma coisa aqui, sabe? E eu falei... Nossa, eu lembrei da cena do clube, das gargalhadas. Eu falei, não, isso é coisa de sua cabeça. Aqui você não vai passar por isso, não. E continuei andando. Não tinha também outro caminho para eu fazer, né? Eu precisei passar. Quando eu passei por eles, um deles me abordou. Aí perguntou assim, aqui, você pode doar sangue? Aí eu respirei fundo e falei assim, que bom, né? Não é zoação, é uma pergunta séria. Nossa. O que você já tá imaginando, eu acho né? que eu já estou imaginando, acho que eu sei o que vai vir aí. E eu respirei fundo, tranquila, porque naquele momento, ufa, graças a Deus, não é nada de maldade, é uma pergunta séria. Às vezes você tá precisando de alguém para doar sangue, né? Eu fui e respondi na maior inocência, não sei, eu nunca doei.
por quê? Aí ele caiu na gargalhada. Eu falei, porque você é tão magra que eu acho que não presta nem para ser doadora de sangue. E eu fiquei paralisada, Gabriel. E Aí, pensar que isso vem da atitude de alguém que estava cursando direito. direito, né? 20 e poucos anos lá. Enfim, tudo voltou à tona. Eu não estava acreditando, eu fiquei congelada naquele momento. Não estava acreditando que eu estava passando por aquilo de novo. Eu falei, meu Deus, mas por que as pessoas incomodam tanto assim? E pessoas que você nem conhece, né? Nem na Conheço, mesma nunca nem tinha sala. conversado. Né? Qual o prazer da pessoa de ferir o outro dessa forma? E aí entrei, né? Abaixei a cabeça. Há muito tempo eu já andava de cabeça erguida, né? Sem ter vergonha e sem querer me esconder. E aí eu voltei para essa fase. Baixei a cabeça, fui para minha sala e só saí de lá no final do turno. Nem no intervalo eu tive coragem de sair. E, assim, olhando para trás, né, se eu tivesse ali conhecimento para o autoconhecimento mesmo, se eu tivesse algumas ferramentas que hoje eu tenho acesso, né, talvez eu teria construído uma forma totalmente diferente. Mas, mais uma vez, voltando aqui para poder construir a clareza do meu propósito, eu enxergo que eu precisei passar por tudo isso, porque estava tudo relacionado com pessoas. Então, foi um processo mesmo, até eu me encontrar no meu propósito, que é ligado a pessoas. E o que eu tive que aprender com isso? A perdoar. Né? A continuar amando o próximo, mesmo com eles nos ferindo. É entender que todo mundo está passando por algum tipo de processo, né? Todo mundo, inclusive o agressor. Né? Aquilo ali que ele está fazendo é alguma ferida interna dele também. Mas isso também é só o tempo, a maturidade, o somente autoconhecimento o que vai te tempo, a dar, maturidade. Para muitas pessoas, muita Muita paciência também, né? paciência. Porque realmente, perdoar, eu acho que sim. Eu sei que tem muita coisa difícil no mundo, mas perdoar tá entre o top 10, vou colocar assim, sabe? Sim, Né? Eu acho que depende não só de você, mas é como você... Eu acho que eu vou só reiterar um pouco do que você acabou de falar. Depende de você entender parte do que está acontecendo na vida do outro também, para que você tenha a capacidade de perdoar. Né? E ter esse nível, esse grau de... Talvez o termo seja empatia, ainda mais quando você está do lado de quem sofre, é muito difícil. É muito difícil. Mas é um treino, sabe? Lógico que eu não tô imune a isso, não tô perfeita. Mas eu tô seguindo um caminho que eu tô gostando muito e tô em busca disso, sabe? De colocar os ensinamentos de Deus mesmo em prática. Eu tô falando muito em Deus aqui porque o Deus é o meu centro mesmo, não sou religiosa, mas eu trabalho aqui a minha espiritualidade. E que também foi algo que veio forte a partir do autoconhecimento, tá? Ah, sim. E isso, a questão da espiritualidade, ela veio justamente nessa fase adulta? Recente. Ou recente também? Recente. Né? Eu venho de uma família católica, mas eu nunca fui religiosa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui aquela pessoa de praticar, através das ações, o que Deus ensinou mesmo não sendo religiosa, mesmo não me despertando para a espiritualidade. Acho que é uma questão também de valores, né? Isso, igual a gente falou, né, lá atrás, na parte da criança, né, que vai construindo. Mas eu tô um pouco interessado aqui sobre como que foi justamente, então, a virada de chave. Né? Porque você tá me falando que isso te acompanhou, tô colocando aqui, por praticamente 90% da sua vida, né? Então, assim, o que aconteceu, então, recentemente, assim? Né? Como que funcionou essa virada, essa mudança? Eu acho que, com certeza, deve ter gente escutando, né, o nosso bate-papo agora, que deve ter se identificado em algum nível com você, não necessariamente passando, né, os mesmos tipos de bullying, mas que carrega entravas, né, que são consequências. E eu acredito que sirva de inspiração. Então, assim, o que te fez mudar, né? O que te fez atinar? O que aconteceu?
Eu vou chegar lá. Ah, Acho importante colocar aqui mais uma questão, Gabriel, que é o seguinte, eu tenho consciência de que existem, sim, vários níveis de bullying, né, de gravidades, inclusive, que levam até a tirar a própria vida, né? E cada um lida com isso de uma forma totalmente diferente, como falamos anteriormente. Mas o que eu gostaria de compartilhar com o que aconteceu comigo? uhum. Quais foram as consequências na vida adulta, Ah, sim. tá? Porque, é uma brincadeira de criança? É uma piada? Não, gente, isso não é uma coisa boba. Isso impacta a vida das pessoas. Isso gera traumas, sabe? Barreiras mesmo que impedem a pessoa de crescer. E até que ela tenha consciência disso, de reverter isso, pode demorar muito, como foi o meu caso. Então, assim, o que impactou na vida adulta? Primeira questão da autoestima, que ela é muito importante, porque a autoestima interfere em todas as áreas da sua vida. A questão de não assumir desafios onde eu teria que me expor. Né? Hoje, tá aqui falando, isso aqui para mim é uma grande conquista. Se no passado seria impossível. Então. Impossível, porque na minha mente ia estar as gargalhadas. Uhum. Eu não poderia ter um lugar de destaque porque as pessoas estariam rindo de mim. Essa questão também ela é bem impactante. No dia do meu casamento, um dos dias mais felizes da minha vida, para mim foi uma grande tortura atravessar o corredor até o altar. Olha só. Porque na minha cabeça, eu, caminhando com o meu pai, olhando, tava todo mundo olhando para mim e sorrindo. Só que o meu cérebro construiu uma imagem de todos olhando para mim e rindo de mim, rindo da minha magreza. E eu lá em cima do altar, né, junto com o Gleison, extremamente incomodada. Então, isso me tirou ali o prazer daquele momento, porque eu não consegui me desligar. Mas uma coisa importante aqui de reforçar é que eu nunca deixei de fazer nada. Nunca deixei de ir à praia, porque eu tinha vergonha do meu corpo, porque as pessoas iriam, né, fazer alguma piada. Nunca deixei, eu só deixei de ir ao clube. Aquilo lá para mim foi, aquele clube, aquilo para mim foi realmente muito marcante. Não deixei de ir até o altar, casar, ir para festa, enfim, né? Não deixei de fazer as coisas por causa disso, porque sempre existiu uma força, mesmo que eu não soubesse, sempre existiu uma força dentro de mim para não me deixar travar totalmente. Chegava a algum ponto que eu não ia além, mas eu não deixava de fazer, sabe? Teve um momento da minha vida que eu quis ser fotógrafa. Eu sou apaixonada por fotografia e achava que dava para trabalhar com isso. E comecei realmente a fazer alguns trabalhos. Mas era um inferno pessoal para mim. Fotografia de pessoas, então? De pessoas. Porque ir para aniversário, fotografar aniversário, ensaios, até ensaios que, né, é mais íntimo ali. Estar ali numa posição de destaque, porque o fotógrafo ele tem que se colocar ali na frente das pessoas para fotografar. Aquilo para mim me deixava cega. Porque a atenção, né, das pessoas estarem me vendo e falando de mim, isso era tão grande que me consumia. Eu fui convidada por alguns amigos na época que eu fazia o curso de fotografia para fotografar 2 casamentos. Como experiência, né? Eu não era a fotógrafa principal, claro, né? Mas em um deles, nós fomos para Barbacena fotografar o casamento. Era uma coisa super importante. E eu fiquei responsável por captar as imagens do noivo entrando. Quem disse que teve imagem do noivo entrando? Sério? Sério. Eu tive uma crise de pânico. Olha porque eu não só. conseguia ficar ali no meio do corredor fotografando o noivo entrando. Eu fiquei nas laterais. Que foto das laterais que vai prestar? Com um monte de gente na frente. Tem jeito. Então, essas pessoas nem sabem disso, né? Lógico que deu problema porque não tinha as fotos, mas elas não sabem que eu passei por isso, né? Crise de pânico, eu lá na igreja,
chegando o momento ali de fazer as fotos e eu tendo aquela crise de ansiedade, querendo ir embora. Eu tava em Barbacena, como que eu ia embora? Eu tava no carro da pessoa. E foi uma situação bem, bem desafiadora ali para mim. E uma outra situação com uma amiga minha também, eu precisava fotografar o noivo. Ali, ela ficou por conta da noiva e eu com o noivo. E não saiu nada que prestasse, porque eu fotografava à distância. Né? Então, ela teve bastante dificuldade ali de aproveitar as minhas fotos. Então, realmente gerou em você impactos, assim, tremendos, né? Muito, muito. Porque eu acredito que, é claro que para cada pessoa funciona de uma forma. Mas eu estou tentando elaborar aqui como que foi isso, porque você estava ali na posição de um profissional, né? Por mais que seja ali, né, de fato, um casamento, um ensaio com uma pessoa, né? A gente ainda tem aquela distância de não ser pessoa para pessoa, é pessoa para profissional. E você vê que isso chegou até o campo do profissional Sim. também, né? Então, se alastrou em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. E teve um episódio de um estágio que eu fui fazer. E olha só, eu só me colocava em situações que eu precisava de exposição e não conseguia, né? Aceitei um estágio num banco, numa agência do Banco Santander. Mas era pra ficar ali no caixa? Aquele como posso te ajudar? Nossa! Ali na área externa. Para poder ajudar as pessoas. Eu tinha que estar ali à disposição das pessoas, né? Oferecendo ajuda. Mas isso como assim? Eu imagino que você na época já tinha, né? Ciência, né, dessas dificuldades e tal que você enfrentava. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Inclusive, até nesse momento que eu tô te falando aí de fotografia, Uhum. eu não tinha consciência que eu tenho hoje, que era isso. Ah, Sabe? Para entendi. mim, eu não entendia, na verdade, o que acontecia comigo. Por que eu não conseguia fazer aquilo? Você só assumia que era talvez, assim, você é uma pessoa tímida. É. Eu não, sabe? Uhum. Isso para mim não era claro como é hoje, que é impacto disso. Inclusive, até essas imagens das pessoas caindo na gargalhada comigo, nem sempre eu lembrava lá daquele episódio do clube. Tá. Então, isso não é um processo assim que a gente está consciente que é isso. Não, porque a partir do momento que você tem consciência, você consegue atuar, né? Você consegue mudar. Sim, E foi assim que eu comecei a mudar, através da consciência. Mas, enfim, aí lá nesse estágio foi um fracasso, dá pra você imaginar. Então, Quantas vezes você fez a pergunta, posso te ajudar? nossa, eu queria me esconder, e aí toda hora eu ia ao banheiro só pra ficar ausente lá de fora. Era uma coisa horrorosa, horrorosa. E eu, assim, uma pessoa super responsável, comprometida. Trabalho pra mim era algo, assim, sabe? De extrema importância. De extrema importância. E eu não conseguia fazer aquele trabalho. Aí até o ponto do gerente lá não me querer mais, né? Não dá, porque você não sabe lidar com o público. Você tem medo. E aí foi bem terrível essa experiência também. E várias outras coisas, assim, na fase adulta, a questão de tudo relacionado à exposição era algo realmente extremamente desafiador para mim. E aí você sente que isso chegou a acumular? Se agravou porque eu tive um outro episódio que, assim, só fez isso se potencializar mais, que foi com a morte da minha mãe. Então, eu tinha uma vida ativa, mesmo, né, com essas coisas, eu já tinha uma vida ativa, um bom emprego, enfim. Quando eu casei, só que minha mãe, ela faleceu antes do meu casamento. Tá? 6 meses antes do meu casamento, ela faleceu. Meu pai foi embora com os meus irmãos para outra cidade. E aí eu tive que encurralar o Gleison. Ou casa ou eu vou embora, né? Aí nós já estávamos noivos. Já estávamos noivos, vamos casar e tal. E a gente resolveu tudo aí em um período de 6 meses, casamos. Aí depois do casamento eu caí numa depressão muito profunda. Porque eu não tinha vivido o luto da minha mãe, porque eu fiquei envolvida com o casamento. Tá. Então, depois que passou tudo, aí veio uma depressão profunda.
E estava ficando assim já inviável ficar trabalhando, era atestado atrás de atestado. Acabou que eu pedi demissão daquele emprego, era um emprego muito bom. Eu tinha perspectivas de crescimento lá dentro, mas não estava dando mais. E como eu tenho, fácil também, é característica do meu perfil, essa honestidade mesmo, nesse senso de valor muito forte, eu não queria mais prejudicar aquela empresa. Você mesmo pediu demissão... Não achava justo, honesto. Na premissa de que você sentia que você não, sei lá, não era competente o suficiente para aquele momento? É muito louco, né? Acho que só quem vive essas coisas para poder entender mesmo. Só que naquele momento, acho que na terceira vez que eu peguei um atestado médico, eu falei, não vou ficar fazendo isso com essa empresa. Uhum. Então, eu vou sair, porque não dá mais. Olha só. Então, eu saí para não prejudicar a empresa. Né? E eu sabia que não era legal isso, né? Por mais que eu precisasse. Porque não era algo que estava sob o meu controle, né? Mas eu saí. Então, só que essa saída me levou para um lugar de estagnação. Porque com a depressão, e assim, eu fiquei quase 10 anos fora do mercado. Eu tive ali todo o apoio do meu marido, ele sempre foi muito protetor também. E ele nunca me forçou a nada. Ele força agora, mas ele nunca me forçou a nada. E acabou que eu caí no comodismo também, né? E fiquei quase 10 anos fora do mercado. Isso aí é um prejuízo enorme na minha vida. Hoje eu vejo isso, mas é outra coisa que eu tive que passar. Então, faz parte, né? E aí, nesse período, lógico, né? Se eu não estava me expondo a nada, eu não tinha problemas em relação a essas questões do bullying, né? Eu estava ali no meu mundinho, na minha bolha. Então, foi um período, assim, eu posso dizer, um pouco mais tranquilo, porque eu não estava fazendo nada que pudesse me colocar em situações assim, Você né? entrou para dentro da sua casa e ficou lá. Né? Então, não faço nada, mas nada me atinge. Sem ser produtiva, nada. Isso é uma lacuna na minha vida, de fato. E daí teve um outro agravante também, que quando a minha mãe faleceu, um dia antes dela passar mal, eu fiquei no trabalho até meia-noite, mais ou menos, para terminar, entregar ali um material que o meu gerente precisava no dia seguinte. Então, fiquei fazendo ali aquele trabalho, depois saí da empresa meia-noite, ainda fui até o apartamento dele para poder entregar o trabalho. Nossa. Porque naquela época era impresso. Nossa. Fui entregar o trabalho para depois chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava dormindo. Eu só fui lá, né, dei um beijo de boa noite nela. No dia seguinte, acordei super cedo para poder ir trabalhar. E aí ela passou mal, ela teve uma convulsão e eu estava junto com ela no momento. E depois daquele dia ali, passou assim, 2 semanas ela veio a falecer. E quando a gente estava... E ela também era aquela pessoa super comprometida com o trabalho, né? Estava economizando, porque ela tinha acabado de comprar um carro. Então, tava assim, toda feliz também com as conquistas. Mas teve uma cena também que foi bem impactante para mim e deixou registro. Que quando a gente foi arrumar as coisas dela, né? Separar ali para ver o que ia fazer, doar, o quê. Aí a carteira dela estava cheia de dinheiro. E, infelizmente, naquela época, me veio uma reflexão assim, poxa, mas ela trabalhou tanto, ela se deu tanto ao trabalho e estava economizando aí, porque deixando de fazer várias coisas que ela queria, né? E economizando para ela morrer e a carteira dela que fica cheia de dinheiro. Isso foi traumático para mim naquela época, sabe? Aí eu passei a dar outro peso pro trabalho. Uma coisa mais negativa. Isso também foi algo que eu vinha a ressignificar recentemente. É como se você tivesse entendido que... para que trabalhar? Alguma coisa assim nesse sentido? Que não valia a pena. Sabe, você dá aqueles 10% a mais? Que não valia a pena. Só que isso gera um impacto muito forte, sabe, Gabriel? Porque é como se eu tivesse desistido da vida. Não que eu tivesse pensamentos de suicídio. Isso depois eu fui entender em terapia, tá?
Eu não tinha mais amor à vida, eu não tinha aquele impulso, desejo, sabe? Era como... No caso, você então chegou a desenvolver uma depressão. Sim, sim. E aí, por falta desse desejo, é como se a gente não tivesse mais pulsão pela vida. Mesmo que não passasse pela sua cabeça não viver mais. Eu não tinha desejo. E aí, isso vai impactando em várias outras coisas, né? Que aí, terapias, enfim, a gente foi resolvendo. Mas faltou isso. E até na constelação fala muito que quando a gente perde os nossos pais, algumas pessoas entram num caminho aí que é como se estivesse seguindo eles. Então, ele se foi. Então, é como se a gente estivesse fazendo um caminho para segui-los. Você ainda é aquela criança de mão dada para atravessar a rua. Onde ele tá indo, você tá indo atrás. É um negócio meio louco, mas que faz um certo sentido, assim, né? Um primeiro momento, aquilo me incomodou bastante, ouvir essas coisas. Não, que isso, eu amo a minha vida, eu nunca pensei em suicidar, nunca mesmo, mas eu não estava vivendo, né? Sim. Você absorveu, né, todos aqueles acontecimentos negativos, né, na sua vida, igual você falou que tiveram esses momentos marcantes, né? E de alguma forma aquilo ali definiu para você o que é a vida, né? Você Sim. permitiu fazer com que a sua visão de vida fosse aquilo, né? E aí você falou que foram 10 anos, assim? 10 anos. E aí... Minha mãe faleceu em 2005 e... me ajuda a fazer conta aí, em 2005. E eu fiquei fora do mercado até 7 anos atrás. A gente tá em 2014... 2024. 2014, 2024. Então a gente tá falando de 2017. 7 anos, 2017. né? 2017. 2017 que eu voltei pro mercado de trabalho, por quê? Porque a Festway nasceu. Então foi o Gleison que te empurrou, que te pegou e falou assim... Sacolejou, Kátia, vamos fazer isso aqui agora. Exatamente. O Gleison, na verdade, ele é o meu motor impulsionador. Tá? Mas assim, o Gleison resolveu ser empreendedor, né? Então, ele deixou ali um excelente emprego na época e resolveu ter o seu próprio negócio. E eu caí de paraquedas, né? Num sonho que não era meu, num cargo no qual eu não estava preparada. Lidar com pessoas, imagina. Eu tinha que, além de administrar a empresa, lidar com pessoas. E eu já tinha construído aí, né, um histórico que eu só queria. A única coisa que eu queria era ficar longe de pessoas. Enfim, abracei esse desafio aí junto com ele. Não foi fácil no início. Não era do meu desejo. Então, eu não tinha prazer de estar fazendo o que eu fazia. Tá? Eu só fui ter esse prazer mesmo. Igual eu te falei, recente. Foi depois dessa virada de chave mesmo que me trouxe a ação mesmo, a atividade, a ter desejo pelas coisas. Então, começou aí. Voltei para o mercado com a Festway, aí tive que lidar ali com as situações e era extremamente desafiador lidar com vários tipos de pessoas e ainda com muitas dificuldades relacionadas aí a esse bullying. Né? Então, nossa, você me conhece há pouco tempo, né? Mas na época, no início de empresa, eu queria entrar, ficar na minha salinha e não sair de lá. Eu não queria me relacionar com ninguém ali. Entrei, oi, bom dia, trabalho. Até quando você me conheceu, acho que era um pouco assim ainda. Porque foi depois, foi depois. Tem uns 3 anos que eu entrei. Que eu fui mudar depois. Mas então era isso. E assim, a minha contribuição não era tão agregadora. Eu fazia ali o básico, né? Porque o que era mesmo desafiador de quem tem empresa é realmente lidar com as pessoas. Tá? Então, foi bem complicado na época, até para fazer demissão para mim, nossa. No entanto que naquela época eu cheguei a fazer uma demissão apenas, porque eu não tive outra escolha.
O Gleison estava em São Paulo no dia, e era o último dia do período de experiência da pessoa, e não podia mais ficar com ela, não tinha mais como. E aí eu tive que pegar e fazer a demissão. E foi tão forte, que eu sofri uma semana depois. Fiquei sofrendo uma semana depois. Você se sentiu responsabilizada pelo que aconteceu ali? Que tipo de sentimento que trouxe, assim? Primeiro, assim, que eu não sabia lidar com isso. E depois ter que falar com a pessoa. E a energia que eu coloquei ali naquele momento foi tão grande, que me sugou toda, sabe? E quando a gente tá nessa situação de não conseguir lidar com as pessoas, quando a gente tem que fazer isso obrigatoriamente, é como se consumisse toda a sua vida ali naquele momento. Você fica realmente muito sem energia. E aí ficava repassando, eu fiquei remoendo aquilo. Mesmo assim, eu precisando demitir aquela pessoa, não por causa da empresa, mas porque ela estava tendo uma postura muito ruim naquele momento. Então, tinha todos os motivos para eu demitir aquela pessoa, mas o fato de ter que lidar com ela cara a cara, aquilo ali me consumiu de uma forma inacreditável. Então, contando, ninguém acredita. Mas aí eu fiquei uma semana sofrendo por causa dessa questão de lidar com aquela situação de estar cara a cara com a pessoa. Foi bem complicado. E aí, a partir disso, você assumiu que tem que tocar, que tem que encarar, né? Eu acredito que, né, assim, acredito não, sabemos, né, que trabalho dado é trabalho feito para você, não é? Você gosta de encarar as coisas, né? Você já falou aqui que encara com muita responsabilidade, né? E você acredita que foi talvez essa primeira engrenagem a ter entrado assim na sua vida, né? A Feshway, que te colocou para andar em uma nova direção? Isso aí com certeza, né? Foi colocado aí para poder me empurrar já de volta para o caminho que eu tinha que seguir mesmo. Claro que, novamente, sem consciência disso, né? Mas, assim, ter essa clareza mesmo foi anos depois, foram anos depois. E aí, é o que eu quero saber. Não, mas é o que eu quero saber. Não, então. Né? O que aconteceu? Tá, então vamos lá. Tiveram várias outras situações também, que são registros desse impacto do bullying. Só vou trazer mais duas, porque eu acho importante falar, Gabriel, porque é uma bobagem, mas que olha o tanto de coisa que atrapalha na vida da gente. O que eu tô Por isso que a gente precisa falar, olha, gente, não faça bullying com ninguém, não apoie brincadeiras de mau gosto, não faça, porque você não sabe o quanto você vai impactar a vida adulta daquela pessoa, sabe? Lógico que tem minha parcela de responsabilidade nisso, que é aquilo que a gente falou, cada um vai lidar de uma forma. Sim. Entendeu? Mas o meu perfil, as minhas condições naquela época me levaram a esse resultado, que poderia ter sido diferente. Então, por isso que eu levanto essa bandeira mesmo. Gente, não apoiem, não façam isso com as outras pessoas. Então, duas situações só, que aí são bem recentes. Então, uma, há uns 3 anos atrás, eu, numa viagem com uma amiga para São Paulo, ela ia palestrar e ela me pediu, Kátia, filma para mim quando eu estiver no palco, aí você vai, né, pega outros ângulos, anda. Um lugar, assim, com, sei lá, umas 500 pessoas. Eu lá na frente. Não, tá ok. Eu achava que eu já tava bem para isso, sabe? Não era mais aquela que foi fotografar o casamento. Na hora que ela subiu no palco, quem disse que eu consegui levantar da minha cadeira? Não filmou nada? Filmei, sentada da minha cadeira. O ângulo foi bom? Assim, você só teve aquele ângulo, então. Eu não consegui, eu congelei, Gabriel. Porque as risadas, as gargalhadas vinham na minha cabeça. Eu estaria ali na frente e as pessoas estariam olhando para mim. Estariam e me criticando falando de você. E estariam falando de mim. mim. Olha que loucura isso. Hoje eu olho para trás e falo, que loucura. Me impediu de fazer
Isso, é lógico que ela teve a gravação lá do evento depois, mas naquele momento ela não teve o material que ela gostaria, porque eu não tive condições de levantar da minha cadeira e andar 3 passos para um lado, 3 passos para o outro. Então, esse tipo de exemplo. Um outro também muito recente, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu num restaurante com 2 amigas. E aí tinha uma turminha assim na mesa ao lado e rindo. E olhando na minha direção, e aquilo foi me incomodando. Eu falei, nossa, meu Deus, não acredito que as pessoas estão olhando para mim e rindo. E eu fiquei incomodada, eu já estava assim a ponto de pegar minha bolsa e despedir delas para poder ir embora. Não conseguia prestar atenção no que elas estavam falando. Até que eu tive coragem de olhar. Na hora que eu senti que a pessoa estava olhando e rindo, eu olhei. Falei assim, eu vou encarar. Na hora que eu olhei, tinha uma criancinha, um cestinho de bebê numa cadeira que estava na minha direção e estava todo mundo o tempo inteiro olhando para esse bebê e rindo para esse bebê. Só que a imagem que eu construí foi que eles estavam rindo de mim. Nesse dia eu falei, não, isso não é normal. Não é normal, eu não quero mais ter esse tipo de experiência, de sensação. Não dá mais. Isso aí, eu já estava com quase 40, não dava mais, sabe? E aí foi um dos movimentos que eu comecei a fazer realmente para, olha, não, tem que mudar. Não dá para poder ser assim, não. Aí procurei alguns processos para ressignificação. Então, foi a partir daí que você sentiu essa necessidade de fazer diferente. A necessidade de mudança foi a partir daí. Depois desses 2 eventos que já estava disfuncional, né? Não dá mais para poder ficar passando por essas situações, deixar de fazer alguma coisa melhor ou de aproveitar melhor o momento que eu estava ali vivenciando por causa disso, por causa dessas lembranças. Tinha se acumulado dentro de você, né? Sim. E às vezes eu até esquecia, mas em algum momento voltava, sabe? Então, e aí, então, finalmente, porque eu agora, né, estou curioso. Sim. Quem tá escutando a gente tá curioso. Você foi buscar fazer o quê, então? Como que isso aconteceu? Finalmente, porque, mas cara, isso ainda não foi... Não foi a porrada da vida. Porque, assim, você já ouviu falar que às vezes a gente muda quando a gente leva uma porrada muito grande da vida? Nossa, mas você tá me falando aqui que tivemos um evento na infância, né, que foi muito marcante pra você. Tivemos a recorrência na parte ali, né, do começo da faculdade, não é? Aí depois tivemos outros casos acontecendo ao longo do período da sua fase adulta, passamos por uma depressão, houve essa percepção já na fase adulta, já... Eu preciso de entender o que aconteceu. Então, os finalmente. Isso foi, assim, um ponto de partida para eu enxergar que algo não estava legal. Porque até então, Gabriel, até você não ter consciência disso, você acha que você é daquele jeito. Sabe? Não, isso faz parte da minha personalidade, eu sou assim mesmo e tal. Você assume que é natural. É natural, é meu natural. Sempre fui assim, é meu natural. Mas essas 2 situações me fizeram enxergar que, não, poxa, isso daqui não tá legal. Isso aqui realmente, eu preciso procurar alguma coisa para mudar. Mas o que me fez mudar, de fato, foi também uma outra situação muito desagradável com pessoas. Então, assim, já... Nossa, toda vez que eu tenho que lembrar de tempo é terrível, né? Vamos lá, eu te ajudo. Pandemia, não sei lá, aqui etapa da pandemia, a gente na Festway, a empresa lotada, vários colaboradores, né? Na época, nem lembro, uns 15 colaboradores na época, não sei. Eu tô lembrando que... era mais ou isso menos aqui por aí. Todas as mesas ocupadas, né? Isso. Todos os espaços ocupados, uns 15 colaboradores. Isso. Então, a gente teve ali uma situação muito desagradável com pessoas, né? E aquilo ali que foi realmente o momento da chave, da virada de chave para mim. Mas não foi de uma hora para outra, teve todo um processo.
né? Foi um momento desafiador para a gente, onde nós tivemos que recomeçar, tivemos que arrumar forças não sei de onde, né? Para as pessoas que tiveram aquela atitude na época, pode ter sido uma brincadeira, uma bobagem, mas aquilo afetou profundamente. Então, naquela época, Gabriel, assim, eu ainda era uma pessoa muito vulnerável a essas questões emocionais. Eu ainda tinha um certo distanciamento ali das pessoas, porque eu não queria me envolver muito, eu não queria ter que passar por situações conflituosas. Então, eu era uma pessoa muito reservada, assim, e com um senso de certo e errado muito alto. Naquela época, eu era uma analista extremamente alta. Então, imagina, né? O que fugia... Nossa! Até sua rotina... Meu Deus do céu, tá acabando o dia... Não, assim, é um analista extremamente alto, além de muito autocrítico, ainda é crítico dos outros, né? Critica muito, muito perfeccionista, reservado ao extremo, não quer ficar interagindo, né? Então, tem vários pontos ali disfuncionais mesmo. E hoje eu admito que eu era assim. E eu não queria ter contato com as pessoas, porque eu não queria ter que lidar com situações com pessoas. Porque, lembra? Até então, eu não gostava de interagir com as pessoas. Para mim, isso era a pior coisa do meu dia, era ter que interagir, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive um amor muito grande pelas pessoas. Eu gostava de cuidar das pessoas. E tinha também um lado meu de querer apoiar, incentivar. Só curioso. 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 Porque aí já é uma coisa que faz parte também desse propósito, mas que eu evitava, né? Mas eu gostava de conversar quando tinha que... A pessoa me procurava para conversar, eu gostava ali de ter aquele momento de incentivar, de orientar em alguma coisa, né? E na época eram os colaboradores muito jovens também, era como se fossem filhos, sabe? Então, e por não ter filho também, eu sempre tive uma coisa assim mais materna também, sabe? Por algumas pessoas. E aí, o que acontece quando a gente é assim? Qualquer coisa que a outra pessoa faz com a gente, a frustração é muito grande. Porque o nosso nível de expectativa é muito alto. Né? Que a pessoa haja conosco da mesma forma que a gente age. Então, isso era algo que, assim, me atrapalhava, me consumia muito. E nesse momento onde a gente teve problemas aí com várias pessoas da equipe, né, com um comportamento que, ao meu ver, foi extremamente de mau gosto, inadequado, a gente se viu numa situação bem complexa, onde eu não tive condições de lidar. Então, nesse momento, eu saí de campo e deixei o Gleison resolver, né, junto com um advogado, na época, para poder conduzir tudo. Não consegui fazer nenhuma demissão, nenhuma rescisão. Não consegui conversar com as pessoas, então eu fiquei bastante fragilizada, tive uma depressão. E aí conciliou também, estávamos em pandemia, aí tinha essa questão do home office, então para mim foi mais fácil nesse sentido de me ausentar da empresa, porque eu estava ali home office, né? Então eu consegui ficar ausente da empresa enquanto eu estava nesse momento, né? E eu precisava ficar afastada mesmo, porque foi muito devastador para mim. O Gleison, né, o perfil dele já é totalmente diferente, ele consegue lidar com essas situações muito melhor do que eu, consegue separar muito o emocional, né? Então, foi tranquilo. Mas, mais uma vez, o que isso causou em mim, emocionalmente? Um bullying. As coisas que aconteceram, as coisas que eu li, aquilo ali foi como se eu voltasse lá na infância, lá naquelas situações, sabe, desagradáveis que eu sofri, foi tudo aquilo. Aí voltou tudo, e isso me colocou num processo de depressão também muito profundo, e que eu demorei para poder voltar. Então, eu acho que isso aconteceu mais ou menos ali no meio de um ano, 2022, eu acho. Não tenho certeza não, mas acho que foi 2022. E eu fui começar a voltar, assim, ativa, a me interessar pela empresa novamente no final deste ano, de 2022. Em dezembro de 2022, que eu fui começar a me interessar de novo pela empresa e voltar
as atividades com mais normalidade. E aí que chegou o perfil comportamental. Nesse processo de se reiterar. Exatamente. Porque naquele momento, depois que eu já tinha passado desse momento, que quando a gente está em depressão, meio que o mundo acaba. Então, depois que eu comecei a sair desse vale, né, o que eu fui fazer? Eu fui buscar recursos para não ter que passar por aquilo de novo. Então, ou seja, eu não quero mais ter problema com pessoas, pelo menos dentro da minha empresa. É um lugar onde eu deveria ter o maior prazer de estar e eu não quero mais passar por isso. Aí fui buscar entender sobre o comportamento humano, né? E me deparei com o DISC, me deparei com a ferramenta que a gente usa hoje. E aí fui aprofundando. Aí contratei, né, o software da Solids para poder começar a fazer a gestão de pessoas na empresa, e onde as coisas começaram a mudar. Mas as coisas começaram a mudar, primeiramente, dentro de mim, dentro do Gleison, para depois a gente começar a ver mudanças, né? Arrumar a casa primeiro, né? As mudanças partem da gente, né? A gente não consegue mudar o outro. Por mais que a gente queira muito mudar o outro, a gente não consegue. Mas foi fantástico, assim, que quando a gente descobriu essa ferramenta, implementou... Lógico que não foi fácil no início, né? Todo conhecimento, quando você inicia ali nele, você tem que ter uma bagagem prática, ele tem que experimentar, né? Para poder ter mais também autoridade para poder falar sobre aquilo. E nada melhor como você ser seu próprio experimento, né? E foi isso que aconteceu. Implementamos a ferramenta, a gente começou a contratar muito melhor. Não que assim, vai ser perfeito, não vou ter problema nenhum. De forma alguma, porque ser humano é imprevisível. Só que a gente saiu do escuro. A gente passou a contratar com mais clareza, a gente passou a conduzir a equipe com mais clareza e sabendo que certas coisas poderiam vir a acontecer a qualquer momento, mas que a gente já não estava mais no escuro, não ia ser pego de surpresa. E como também já vinha sendo trabalhado dentro da gente, que foi mudando também, aquelas expectativas que levavam à frustração, isso também mudou. Então, hoje a gente não gera mais aquela expectativa toda no outro, porque a gente sabe que em algum momento algo pode acontecer e que tá tudo certo, tá tudo bem. Só que enquanto a gente estiver ali naquele cenário, vamos fazer isso daqui da melhor forma possível? Vamos usufruir isso aqui da melhor forma possível? E tudo que tiver que acontecer é porque tem que acontecer. E foi uma construção, sabe? Então, eu acho que, inclusive, você, melhor do que eu, pode falar, né? Dessa diferença. E a partir do momento que a gente começou realmente a trabalhar o perfil comportamental, tanto na gente quanto na empresa toda. A gente percebe que... Aí não vou puxar saco, não, tá? Mas a gente percebe que a busca do autoconhecimento, cara, ela foi aplicada aqui do ponto de vista de empresa. Só que autoconhecimento é muito mais do que só uma empresa. Igual quando a gente falou lá no começo, né, do podcast, que cada um tem o seu jeito, cada um é uma digital no mundo, né? E aí o autoconhecimento, se a gente for trinchar a palavra, se conhecer, provoca em você mudanças que vão muito além do que você tá aqui dentro da empresa. O Gabriel dentro da empresa é um. Mas o conhecimento que foi aplicado aqui, eu levei para casa. Eu levei para o meu relacionamento com os amigos. Eu levei para o relacionamento pessoal. Né? E aí é revelador, abre portas. É mais ou menos o que você acabou de falar, né? Você não fica no escuro mais. Né? Não, né? Vou praticamente parafrasear, né? Não que isso evita problemas. Mas você fica preparado para quando eles vêm. E se você está preparado para quando eles vêm, naturalmente você começa a lidar com esses problemas de uma outra forma. Exatamente. Né? E aí é nítido. É nítido. A diferença é muito grande. Né? E aí promove um relacionamento mais tranquilo, né? Interpessoal. Promove uma capacidade de lidar com... Principalmente a gente, né? Que tem que lidar com clientes constantemente, né? Uma capacidade de lidar com esses problemas que surgem no dia a dia, né? A gente começa a buscar soluções, não daquele ponto de vista de que, nossa senhora, meu mundo está acabando. É problema, 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 problema.
E mais, assim, problemas existem. Então, vamos começar a resolver um de cada vez. Como lidar com eles? Não é? Porque nunca vai deixar de existir. Então, assim, eu consigo, né, ser prova viva aí desse processo que aconteceu e realmente é um processo extremamente positivo. Muito bom. Então, teve diferença da Kátia lá de trás para agora? Teve, totalmente, né? A gente ver consegue perceber, né, toda essa questão de você falar que você precisou de ter um momento para si e como você participa hoje, né? Eu consigo colocar aqui, inclusive, que a gente percebia você não vindo. Cadê a Kátia? O que ela tá fazendo? Enquanto hoje, o que a Kátia faz? Ô, gente, vamos no parque? Ô, gente, vamos fazer uma apresentação? Não é? Então você tá mais presente, você interage mais. E isso naturalmente vem dessa transformação, desse processo, né, que você encarou. Sim. Né? Isso eu acho muito legal. Agora, se a gente pudesse fazer uma síntese disso tudo, né? Todo esse sofrimento que você teve na sua vida, essas transformações que você passou, esse autoconhecimento que você adquiriu agora nessa fase nova, o que você consegue dizer para todo mundo que está aí escutando, que está vendo a gente agora? Que recado que você deixa aí pro pessoal? Primeiro eu vou falar do recado para mim mesma, né? Que hoje eu olho para trás, Gabriel, e eu agradeço por tudo que eu passei, porque foi necessário para construir quem eu sou hoje. Eu precisei vivenciar tudo que eu vivenciei, e isso para mim é muito claro, tá? Mesmo não concordando, não gostando, mas enfim. E há uns 2 anos atrás, eu ouvi da minha amiga Ana Laura, ela vai assistir, ela vai lembrar. Ela falou assim, Kátia, o seu propósito está relacionado com pessoas. Eu falei assim, você tá louca, Ana? Eu odeio as pessoas. Eu não quero, eu não me vejo com nenhum propósito relacionado a pessoas. E nessa época, eu só queria me relacionar com animais. Eu vivia dentro de uma hípica, porque eu queria estar ali com os cavalos. Eu vivia em função da minha cachorrinha, que faleceu. Era esse o mundo que eu queria. Eu não queria ter que me relacionar com as pessoas. E eu achei um absurdo a Ana me falar aquilo. Fiquei com raiva até, sabe? Não sabe o que ela tá falando, não. E hoje eu falo com o maior amor no coração, com toda a força do meu pulmão. Se eu pudesse gritar aqui, eu falo, eu amo as pessoas. E realmente o meu propósito está relacionado com as pessoas. Eu sou aquela colinha que une as pessoas. E hoje eu sinto isso, eu vejo isso acontecendo. Eu tenho esse espírito pacificador. Eu sou aquela pessoa que ouve, que está ali para a pessoa de verdade. E é o que mais me dá prazer mesmo. Então, sentar aí, fazer meu podcast, ouvir a história do outro, aprender com ele, poder contribuir, às vezes, para outra pessoa que, assim como eu estava, né, poder enxergar ali, olha, há um processo de mudança, vamos fazer. Então, esse é o meu propósito. E o perfil comportamental é a ferramenta que eu levanto a bandeira, e depois dele vem outras. Mas ele foi minha porta de entrada, e por isso que eu defendo tanto e gosto tanto, que me deu um norte para seguir, sabe? Uhum. Então, esse é um recado para mim mesma, porque tudo valeu a pena, todo sofrimento, tudo valeu a pena. Porque hoje eu sou uma nova mulher, eu sou uma pessoa que tem planos para o futuro, que eu amo a vida, que eu amo as pessoas e que eu tenho muito a realizar e que eu tenho certeza que eu vou chegar em cada lugar que eu sonho, que eu planejo. Porque hoje eu sou uma pessoa de ação também. Dentro ali do meu jeito de fazer, mas eu sou uma pessoa de ação. Então, parabéns para mim, em primeiro lugar. Aqui, ó. Eu penso assim, a gente falou aqui no nosso bate-papo, né, que primeiro a gente começa com a nossa casa. Uhum. Você já arrumou sua casa? Não, tem muito para arrumar. Não, entenda. Você arrumou a sua casa. Uhum. Você teve a capacidade de se transformar. E se você teve a capacidade de fazer isso consigo mesma,
Então, naturalmente, você vai ter a capacidade de fazer isso com os outros. Então, você tá de parabéns. Muito obrigada, Gabriel. Mas chegamos nas últimas aqui, Então- né, do nosso bate-papo, que realmente ele é muito positivo. Uhum. O que você deixa pro pessoal que tá nos escutando? A mensagem que eu deixo aqui para vocês é que vale muito a pena trilhar esse caminho. Não é palavra de coach, não, porque eu não sou coach. Mas o processo, ele é poderoso e ele precisa ser vivenciado. Não tem como pular etapas. Então, tudo que a gente passa nessa vida é para aprendizado. É para você se superar para coisas maiores que virão. Não tem como você chegar num nível que você tanto deseja sem lidar com os desafios que existem neles. Então, para eu poder estar aqui hoje, sabendo e aprendendo a cada dia lidar com as pessoas, primeiro eu tive que passar por inúmeros desafios com as pessoas. Porque o grande aprendizado que a gente tira é como você mesma lida com as situações. Porque o problema não é nas pessoas, e sim na gente mesmo. A partir do momento que você consegue internalizar isso, ter uma outra visão de mundo e começa também a ter suas próprias estratégias para lidar com os problemas, não vai existir nenhum problema que seja maior que você. Jamais. Você vai ser capaz de passar por tudo que tiver que passar. Com fé, com a certeza de que vai dar certo, porque vale a pena. É isso, Gabriel. São palavras fortes e eu espero que as pessoas que precisam escutar isso tenham escutado e aquelas que também não precisam tenham escutado também, porque elas podem levar para pessoas que precisam, né? Exatamente. A gente espera isso. Bom, Kátia, Compartilhem. foi muito bom fazer essa dança das cadeiras aqui, né? Geralmente eu tô ali atrás, as pessoas não estão acostumadas a me ver aqui nessa posição, né? Foi muito bom te receber aqui nesse episódio, tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Por favor, se você gostou, curta esse vídeo, compartilha aí no grupo do WhatsApp, com seus amigos, com seus familiares, para ajudar a fazer esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas e assim por diante, tá? Vale lembrar que se você gostou dessa estrutura aqui que você está vendo, você também pode vir aqui até a Fashway gravar o seu próprio podcast. Não só o podcast, mas conteúdos para as mídias digitais, tá? É só procurar a gente. Diversas vezes aparece o nosso QR Code aqui em algum lugar aqui da tela, tá? É só acessar através dele, fazer o contato. Pode vir aqui conhecer a sala, você vai se impressionar, te garanto, tá? Com isso, vamos ficando por aqui. Ficando aqui. Até a Muito próxima. obrigada.